Abra sua Bíblia e viva para servir ao Senhor. Nós queremos falar a respeito de uma mulher que encontramos neste texto. Eu não sei se você já ouviu falar nela, eu não sei se você já tentou para ela, mas a Bíblia fala algo muito interessante a seu respeito. Romanos capítulo 16, versos 1 e 2. Estamos juntos? Diz assim a palavra: recomendo-vos nossa irmã Febe, serva da igreja em Cencreia, para que a recebais no Senhor de modo digno dos santos e a ajudeis em qualquer coisa que necessitar, pois ela tem sido o amparo de muitos, inclusive de mim. Tá? Ela tem sido o amparo de muitos, inclusive de mim. Ela tem várias outras versões, outras traduções aqui a respeito dessa expressão. Ela tem ajudado a muitos, ela tem sido protetora de muitos. Essa irmã chamada Febe, né, foi realmente uma bênção para a sua geração de crentes. Febe significa brilhante, radiante. Né? Essa mulher foi uma bênção ali naquele contexto. Ela era da igreja de Cencreia. Cencreia era o porto marítimo de Corinto. Tudo indica que Paulo escreveu a carta aos romanos quando esteve em Corinto. E Febe, pelo jeito, ia fazer uma viagem até Roma, e ela então teria sido encarregada de levar a carta. Naquela época não tinha WhatsApp, não tinha e-mail, né? As coisas eram assim, você escrevia a carta e tinha que arrumar um portador para levar a carta, ou então de um outro meio. Né? Então, aproveitando a viagem de Febe, Paulo lhe entregou a carta aos romanos, e então Febe chega a Roma, e os irmãos de Roma leem a carta, e lá no capítulo 16 encontram esta palavra. Está dizendo assim: olha, eu quero recomendar a vocês essa mulher. Que bom a gente poder, como é bom quando a gente pode recomendar alguém, sem ressalvas. Não é verdade? Você, por exemplo, quando descobre uma vaga de emprego e você pode recomendar alguém para essa vaga de emprego, não é verdade? Pode contratar fulano que você não vai se arrepender, você não vai ter um problema sequer com ele. Não é verdade? Tudo indica que Febe era uma mulher muito hospitaleira. E ela precisaria da hospitalidade dos irmãos de Roma durante a sua estada em Roma, durante a sua permanência em Roma. Por que deduzimos que ela deveria ser uma mulher hospitaleira? Porque ela morava em Cencreia. Cencreia tinha um porto, né? Um porto marítimo, era o porto marítimo de Corinto. Certamente uma pessoa que morava num porto tinha o costume de hospedar pessoas, de receber pessoas, de acolher pessoas, e ela agora estava precisando ser acolhida. E Paulo pôde dizer a seu respeito: podem receber essa mulher, porque ela não vai causar problemas para vocês, ela não vai dar prejuízo para vocês, ela não vai criar problemas, ela vai ser bênção aí para vocês. Que coisa maravilhosa poder recomendar alguém. Caminhando aqui, na nossa reflexão, Paulo se refere a Febe como serva da igreja em Cencreia. A palavra utilizada por Paulo é a palavra diáconos. Ela seria uma diaconisa. A palavra diácono significa alguém que executa os pedidos de outro, especialmente de um mestre. É servo, atendente ou ministro. É o servo de um rei. Esse é o diácono. Alguém que serve. E Paulo se refere a ela como uma serva. Parece que Febe era uma abelhinha que gostava de servir.
porque ela era, então, uma diaconisa daquela congregação. E depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre esse termo, diaconisa. Mas Paulo utiliza essa mesma palavra, um pouquinho antes, para se referir ao exemplo maior que nós temos de diácono. Quem é o exemplo maior? É Jesus. Romanos 15, verso 8, vai dizer: pois eu lhes digo que Cristo se tornou diácono. A palavra ali é diácono dos judeus. Se você for em uma outra versão, talvez a versão mais antiga, que é a versão revista e atualizada, a tradução que você vai encontrar ali é Jesus se tornou ministro da circuncisão. A circuncisão era uma representação de todos os judeus, porque todos os judeus foram circuncidados, ou são circuncidados, então ele está dizendo: pois eu lhes digo que Cristo se tornou servo dos judeus, a fim de mostrar que Deus é fiel para fazer com que se cumprissem as promessas feitas por Deus aos patriarcas. Então Jesus é o exemplo maior de alguém que de fato procurou servir. Alguém já disse que quem não vive para servir, não serve para viver. Quem não vive para servir, não serve para viver. Eu gostaria de encorajar você nessa manhã a viver para servir. Primeiramente, a quem você deve servir? Eu queria responder 2 perguntinhas rápidas com vocês. A quem devemos servir? Primeiramente, irmão, sirva as pessoas. Sirva as pessoas. Paulo vai dizer a respeito de Febe: pois ela tem sido de grande auxílio para muita gente, inclusive para mim. Ela tem ajudado muitas pessoas, inclusive a mim. O Eugênio Peterson traduz da seguinte maneira: Febe merece tudo que fizerem por ela, pois já ajudou muita gente, até mesmo a mim. Que coisa linda, gente. Que coisa linda. Coisa linda. Se encontrar uma mulher assim, uma mulher que ajudou muita gente, que foi bênção para a vida de muita gente. Certamente uma mulher sensível. Você só consegue ajudar quando você é sensível à necessidade do outro, quando você é sensível à necessidade das pessoas que estão à sua volta, as pessoas que estão ao seu redor. Ela ajudou muita gente. Uma mulher extraordinária. Foi uma bênção para muitas pessoas. E dentre as pessoas a quem você deve servir, eu gostaria apenas de fazer alguns destaques para lembrar a você: sirva a sua família. Primeiro conjunto de pessoas a quem você deve servir é a sua família. Antes de servir a sua igreja, você tem que servir a sua família, aos seus filhos, à sua esposa, ao seu esposo. Procurar servir as pessoas que estão dentro da sua casa. Sirva a sua família. Sirva as pessoas que estão ao seu redor, as pessoas da sua convivência. Como é bom trabalhar ao lado de um servo. Como é bom trabalhar ao lado de alguém que realmente tem um coração de servo. É um servo com um coração de servo. Fiel, generoso, altruísta, alguém que tem um coração de servo. Como é bom trabalhar ao lado de alguém assim. Não é verdade? Então, sirva as pessoas da sua convivência, lá no seu trabalho, lá na sua escola, lá na sua vizinhança. Seu vizinho talvez precise do seu serviço, e através desse serviço você poderá ganhar o direito de compartilhar a ele sobre Jesus, de falar do amor de Deus para ele, de compartilhar o quanto Jesus o ama. Sirva também as pessoas da sua igreja. Febe era uma serva da igreja porque servia as pessoas da igreja. E um detalhe interessante é que, provavelmente, ela não tinha uma função eclesiástica. Alguns autores dizem que o serviço de diácono, ou de diaconisa especialmente, é um serviço que surgiu na igreja depois da igreja primitiva. Então, tudo indica que ela não tivesse, naquele momento ali, um cargo de diaconisa. Ela foi apontada como uma diaconisa por ser serva das pessoas, por ajudar as pessoas, por servir as pessoas, por estar ao lado das pessoas. Paulo disse: ela tem sido protetora de muitos, inclusive de mim. Alguém que tem abençoado a minha vida, alguém que tem abençoado a vida de muitas outras pessoas. Minha irmã querida, Deus tem um ministério para você. Um ministério para abençoar outras pessoas.
inclusive, de forma muito especial, as mulheres mais novas. As mulheres mais novas. Paulo vai dizer a Tito, ele vai dar a seguinte recomendação. Semelhantemente, Tito, ensine as mulheres mais velhas a serem reverentes na sua maneira de viver, a não serem caluniadoras nem escravizadas a muito vinho, mas a serem capazes de ensinar o que é bom. Assim poderão orientar, ensinar as mulheres mais jovens a amarem seus maridos e seus filhos, a serem prudentes e puras, a estarem ocupadas em casa, a serem bondosas e sujeitas a seus maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja difamada. Como nós precisamos que as irmãs mais experientes, mais idosas, mais velhas, discipulem as mais novas, sejam companheiras das mais novas, ajudando, estimulando, sendo exemplos, dando um legado, deixando um legado de vida para elas. Como precisamos? Sirva as pessoas. Sirva também, querida, a Deus. Meu irmão, minha irmã, nós precisamos servir a Deus. Febe servia a Deus em um ministério. Não sabemos exatamente qual era o seu ministério. Talvez, como disse no início, o ministério da hospitalidade. Entretanto, sabemos que se tratava de uma serva de Deus e da igreja. Serva de Deus e da igreja. Talvez não tenha feito isso, provavelmente não fez isso como uma pregadora da palavra, porque a pregação também não era própria das mulheres naquela época. E como disse, é possível que ela também não tenha sido uma diaconisa de fato, tá? Ou melhor, de direito, mas tenha sido uma diaconisa de fato, né? Por talvez não ter ainda esse cargo na igreja. Como a igreja de hoje precisa de servos? Como a igreja de hoje precisa de servos? Infelizmente, muitas vezes nós encontramos crentes que querem ser clientes e não servos. A igreja não é feita de cliente, a igreja é feita de servo. Feita de servo. Inspirado no exemplo de Jesus. Se todo crente tem que ser parecido com Jesus, então ele vive para servir. Ele precisa viver para servir. Jesus teve um momento muito interessante no seu ministério, e foi quando uma mulher chegou para ele e disse a ele o seguinte: Senhor, eu queria que os meus 2 filhos, que são teus discípulos, eles, quando o Senhor estiver lá no seu reino, será que dá para o Senhor colocar um à sua direita e outro à sua esquerda? Será que eles poderiam sentar do seu lado? Os meus filhos se chamam João e Tiago, dá para o Senhor quebrar o galho deles? Né? Ela queria uma posição de destaque. Ela queria uma posição de destaque para os seus filhos. E há algumas outras versões, né, alguns textos paralelos, que dizem que os próprios, né, irmãos, Tiago e João, fizeram esse pedido a Jesus. Outro texto diz que foi o pedido da mãe, uma mãe que estava preocupada com a posição hierárquica dos filhos dentro do reino, e não com a posição de serviço. Jesus vai dizer o seguinte: meus filhos, né, entre os gentios, os governadores exercem posições de autoridade, mas entre vocês não será assim. Pelo contrário, aquele que quiser ser o primeiro será o último. Porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Jesus veio para servir e não para ser servido. E se nós queremos ser parecidos com Jesus, se nós queremos viver uma vida semelhante à de Jesus, nós precisamos viver para servir também. Não há outra alternativa para mim nem para você. Então, sirva a Deus e sirva aos propósitos de Deus para a sua vida. É interessante a gente perceber que nesse texto de Romanos capítulo 16, é o último capítulo de Romanos, nós não encontramos apenas a nossa irmã Febe como recebendo um destaque, mas há outras mulheres também que Paulo destaca para a gente. Priscila, no verso 3, Paulo fala sobre Priscila. Priscila era mulher de Áquila, lembram de Áquila e Priscila? A Priscila, junto com Áquila, arriscou a sua vida por causa de Paulo. E ela tinha uma igreja na sua casa. Ela tinha mais do que um pequeno grupo na sua casa. Ela tinha uma igreja na sua casa.
Uma igreja na sua casa. Nós estamos para começar um grupo ali em Vila Cosmos, na casa do irmão Rivas e da irmã Naí. Né? Pastor Ivan está com o desafio de começar um pequeno grupo ali. E a Eliette com um grupo de crianças ali, porque ele colocou a garagem dele à disposição para se tornar uma igreja do Senhor. Que coisa linda, gente. Que coisa linda. Uma casa, na sua casa, Priscila, tinha uma igreja ali. Deus quer usar a sua casa para abençoar a gente. Deus quer usar a sua casa para abençoar muitas pessoas. Como tenho dito sempre, Deus quer usar o seu sofá, meu irmão. Mesmo que ele esteja velhinho, né? Bota uma mantinha lá em cima dele, dá uma ajeitadinha, mas chame os seus vizinhos para orar, para estudar a Bíblia, para estudar a palavra de Deus. Deus quer usar a sua casa para abençoar os seus vizinhos, os seus amigos, os seus parentes. Quanta gente que precisa de Jesus. Ontem, anteontem, a gente começou a receber um monte de fotos dos pequenos grupos da igreja. Coisa linda, o que Deus está fazendo nas casas, o que Deus está fazendo nos lares. Temos o caso também de uma outra mulher chamada Maria. Não é a Maria, mãe de Jesus, com certeza. Maria, diz Paulo, trabalhou arduamente por vocês, os romanos. Tem trabalhado muito por vocês. Como ela tem trabalhado por vocês, são várias versões aqui da mesma expressão. Uma mulher trabalhadora, que não cruzava os braços, que não ficava vendo as coisas acontecerem, vendo a vida passar, mas queria se engajar, se envolver no serviço. Outra, essas duas aqui, gente, olha, você merece anotar, quem sabe servir como nome para o seu neto, seu filho, né? Sua filha, né? Sua neta, né? Trifena e Trifosa, né? Duas irmãs muito queridas, né? Está lá no verso 12. Trabalharam, olha só, gente, olha a qualidade delas. Trabalharam arduamente no Senhor. Mulheres prontas em servir ao Senhor. A Trifena e a Trifosa. Fantástico, fantástico. Você sabia que tinha esses nomes na Bíblia? Está lá em Romanos 16. Companheiras de Febe, né? Pérside, outro nome interessante também, né? Pérside trabalhou arduamente no Senhor, tem trabalhado muito para o Senhor, que tanto tem trabalhado em Cristo. E temos ainda uma última que não tem o nome dela, só uma referência a ela, mãe de Rufo. Rufo era um amigo de Paulo, né? Ela foi uma mãe para Paulo, sempre me tratou como um filho, disse Paulo. Sempre me tratou como um filho. Que coisa legal, a gente vê gente assim, gente servindo a Deus, gente trabalhando, gente arregaçando a manga da camisa, tá? E colocando a mão no arado, sem olhar para trás, mas olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé, meu irmão. Deus quer usar a sua vida. Deus quer usar a sua vida, minha irmã, para abençoar as mulheres mais novas. Deus quer usar a sua vida para ser uma referência de oração, uma referência de vida com Deus, uma referência de testemunho do Evangelho por onde você passar, uma referência de alguém que ama a sua família e se dedica à sua família. Sirva a Deus e sirva as pessoas que Deus colocar ao seu lado, em nome de Jesus. Mas eu gostaria de responder uma última pergunta: de que forma nós devemos servir? De que forma nós devemos servir? Sirva buscando a aprovação de Deus. Sirva buscando a aprovação de Deus. O Hernandes Dias Lopes diz que vida com Deus precede ministério para Deus. A vida é a base do ministério e precede o ministério. A vida com Deus vem antes do ministério. Sabe por quê? Porque a maior prioridade de um obreiro, de um servo, de uma serva, não é fazer a obra de Deus, mas ter comunhão com Deus da obra. Porque Deus está mais interessado em quem nós somos do que no que nós fazemos. Deus está mais interessado no que nós somos, em quem nós somos, do que no que nós fazemos. Então, sirva para buscar, enquanto você serve, busque sempre a aprovação de Deus. Sirva também com uma motivação pura. Uma motivação pura. Qual é a sua motivação? Qual deve ser a sua motivação para o serviço? Né? Deve ser sempre agradar aquele que comissionou você para a obra. Diz o texto: e o meu Senhor lhe disse: muito bem, servo
Aquele servo era o quê? Bom e fiel. Foste fiel sobre o pouco, sobre o muito te colocarei. Participa da alegria do teu Senhor. O servo bom é o servo que funciona. Guarde isso sempre na sua mente. O servo bom é o servo que funciona. Tá? Eu acho que esse controle aqui é bom porque eu viro para cá, viro para lá e tal, vocês veem tudo ali na tela. Não é legal? Funciona. Funciona. O servo bom é que funciona de acordo com o propósito do fabricante. O fabricante sonhou comigo, com você. Ele nos fez assim. E ele quer que a gente funcione assim. O fabricante nos fez. O fabricante é o eterno Deus. E nós somos servos bons quando nós cumprimos o propósito do fabricante, daquele que nos criou. Então, sirva com motivação pura. Qual deve ser a nossa motivação primeira? Qual deve ser, irmãos? A glória de quem? De Deus. A glória de Deus. Se a nossa motivação de vida e de serviço não for a glória de Deus, todo o nosso serviço vai para a lata do lixo. É tempo desperdiçado, é dinheiro jogado fora, é tudo desperdiçado. É tudo vão e vazio de sentido, de propósito. Se o nosso propósito não for honrar e glorificar a Deus, se o nosso serviço não tiver como meta a honra e a glória do Senhor, vai tudo para o lixo. Vai tudo para o lixo. Recentemente, estava mencionando num grupo que a gente estava compartilhando, não sei se na nossa equipe ministerial, algum grupo que estava participando, estava me lembrando do nosso querido Landon Jones, nosso primeiro ano de seminário ali, no Seminário do Sul. Aquele mestre virou para a gente ali no primeiro ano e disse: eu conheço pessoas extremamente capazes, inteligentes, capazes de fazer coisas extraordinárias, mas que estão na lata de lixo do ministério, porque não tiveram a motivação de glorificar a Deus. De glorificar ao Senhor. É desse jeito que a gente tem que servir. É servir para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Não roube a glória do Senhor. O nosso Deus é muito zeloso com a glória dele. É muito zeloso com a glória dele. Não roube. Ele diz: a minha glória eu não dou a outro. Ele não dá a glória dele para ninguém. Ele não divide a glória dele com ninguém, não. Então não roube a glória do Senhor. Viva para a glória de Deus e sirva para a glória de Deus. A outra motivação deve ser sempre a sua compaixão pelas pessoas. Sirva pela sua compaixão pelas pessoas. Jesus, andando pelas ruas empoeiradas da Palestina, diz o texto de Mateus capítulo 9, vendo as multidões, compadeceu-se delas. E a expressão ali no grego é que as suas entranhas se moveram, as suas entranhas se mexeram. E ele não aguentava ver aquela situação. Aquelas multidões estavam perdidas como ovelhas sem pastor. E também no original o sentido ali é de cães vira-latas procurando comida no lixo. E aquela situação daquelas multidões mexeu com as entranhas de Jesus, mexeu com o seu coração e fez com que Jesus dissesse o seguinte: a verdade, a seara é grande, a colheita é grande demais e há poucos trabalhadores. Peçam ao Deus da colheita que mande mais trabalhadores para a sua colheita. Porque a colheita, quando não é feita no tempo dela, ela se perde, ela se estraga. Nós temos uma grande colheita para ser feita no Brasil. Uma grande colheita. Se ela não for feita no tempo certo, ela vai se perder. E quanta gente está se perdendo. Quanta gente está se perdendo. Nas ruas do Rio de Janeiro, nas ruas de São Paulo,
nas grandes cidades do nosso país, em todas as cidades do nosso país, quantas e quantas pessoas estão morrendo sem Jesus e sem salvação. Sem Jesus, sem salvação. E Deus precisa de servos e servas que se mobilizem para dizer, pode contar comigo, Deus. Eu estou à tua disposição para te servir como tu bem quiseres. Deus pode contar contigo? Deus pode contar contigo? Feche seus olhos e ore a Deus. E diga isso para Deus agora. Você já disse para mim, então diga agora para Ele. Diga agora para Ele, Senhor, pode contar comigo. Eu quero ser esse servo. Eu quero ser essa serva. Com quem tu podes contar.